E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bora pra aula! Pessoal, a aula de hoje se trata de grandezas inversamente e diretamente proporcionais, ou diretamente e inversamente proporcionais, ok? Vamos lá? Bom, grandezas. O que nós entendemos, né, por grandeza? É tudo aquilo que pode ser o quê? Medido, contado. As grandezas podem ser suas medidas aumentada ou diminuída. Alguns exemplos de grandeza são o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. É comum ao nosso dia a dia situações em que nós relacionamos, né, duas ou mais grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. O que são? Duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda, tá? O que é razão? Quando você coloca no formato de divisão, né, de fração, a razão da primeira, né, entre as duas grandezas vão ser sempre a mesma, vão ser sempre iguais. Mas existe um exemplo bem mais claro da gente diferenciar o que é grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Por exemplo, um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Olha aqui, ó. Tempo. 5 minutos, né? Produziu 100 kg de ferro fundido. 10 minutos foram fundidos 200 quilos. 15 minutos, 300 quilos. 20 minutos, 400 quilos. Ok? Esta é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Eu estou aumentando o tempo. Quando aumenta o tempo, o que está acontecendo com a produção? Ela também está aumentando. Então, quando você aumenta uma grandeza, né? Eu aumentei o tempo, aumentou a produção, certo? Agora, quando você diminui o tempo, você diminui, né, a produção. Isto é diretamente proporcional. Se você aumenta uma grandeza, né, o que ocorre com a outra, né? Também aumenta. Se você diminui uma grandeza, o que acontece com a outra? Também vai diminuir. Então, isto é o que? Grandezas, né? São grandezas diretamente proporcionais. Tá vendo? Essas duas grandezas aqui, ó. Tempo é uma grandeza, né? E produção em quilo é massa, né? É outra grandeza, tá? Ó, perceba-se que quando duplicamos o tempo, a produção também duplica. Tá vendo? Ó, 5 minutos, ele conseguiu, né, produzir 100 quilos, né, de ferro fundido. Então, se eu dobrar o tempo, ó, dobro, né? Duplicar o tempo, vamos colocar, se eu dobrar o tempo, eu vou para quanto? Vou para 10. Se eu dobrar o tempo, né, 5 minutos, a gente vai encontrar o quê? 10 minutos. O que vai acontecer com a produção também? Ela também será o quê? Duplicada, ok? Então, isso é diretamente proporcional. Eu dupliquei né, o tempo, aqui também duplicou a massa, ok? E também, se a gente triplicar, né, o tempo, a produção também vai o quê? Triplicar também, tá? Então, ó, eu vou triplicar o 5, ou seja, multiplicar por 3, né? O triplo. Eu também vou ter que triplicar o quê? O que vai acontecer? Se eu triplico o tempo, se a produção está na mesma razão, né? O que ocorre? Também será triplicada. Tá vendo? Ó, aumentou, né, o tempo,
triplicou o tempo, triplicou a produção. Isto é grandeza, né? No caso, essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, tá? Porque aumentou um, aumentou o outro. Ou se diminui uma grandeza, a outra também vai diminuir proporcionalmente. Pessoal, agora vamos, né, ver um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Um ciclista faz um treino para a prova de 1000 metros contra o relógio, conforme a tabela abaixo. Aqui nós temos a primeira coluna da velocidade e a segunda coluna do tempo. Ele, né, andando a 5 metros por segundo, ele demorou 200 segundos para completar a prova de 1000 metros. Ele aumentou a velocidade para 8 metros por segundo. Ele demorou 125 segundos para completar a prova de 1000 metros. Ele aumentou a velocidade para 10 metros por segundo e levou 100 segundos para completar a prova de 1000 metros. E assim por diante. Olha que curioso. Estão percebendo aqui que a hora que ele foi aumentando a velocidade, né? O que aconteceu com o tempo? Foi reduzindo, foi diminuindo. Isso que caracteriza inversamente. Aumentou uma grandeza e a outra diminuiu, ou vice-versa. Diminui uma grandeza, a outra aumenta. Tá? Isso é inversamente proporcional. Olha, quando duplicamos a velocidade, o tempo é reduzido pela metade. Então, vamos supor aqui, ó, 5 metros por segundo, ele andando nessa velocidade de 5 metros por segundo, ele demora quanto? 200 segundos para completar a prova de 1000 metros. Então, se a gente dobrar a velocidade de 5, nós vamos reduzir pela metade o tempo. Ok? Ó, se com 5 metros, ele andando a velocidade de 5 metros por segundo, ele leva 200 segundos para completar a prova, então ele aumentando a velocidade para 10 metros por segundo, vai reduzir pela metade aqui, tá? De 10 metros por segundo, ele vai reduzir pela metade, né, o tempo. Se quadruplicarmos a velocidade, o tempo será reduzido em 1/4. Vamos supor aqui, ó, ele percorrendo, né, o trajeto dele em 5 metros por segundo, ele demorou quanto? 200 segundos, né? Agora, se eu quadruplicar essa velocidade, quadruplicando 5 metros por segundo, nós vamos obter o quê? 20 metros por segundo. O que vai acontecer com o tempo? Vai reduzir, né, 1/4, ou seja, eu vou dividir, né, 200 dividido para 4, dá quanto? 50 segundos. Então, ele percorrendo, né, aí, esse trajeto a 20 metros por segundo de velocidade, ele vai demorar quanto tempo? 50 segundos. Bom, agora nós vamos resolver problemas, né, que vai envolver grandezas diretamente e inversamente proporcional, mas nós vamos usar o quê? A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Como? Vamos lá? Primeiro exemplo. Uma barra de metal com 1,5 metros de altura foi fincado no solo e a sombra que pode ser observada, produzida por essa barra, possui 4,5 metros. Ok? Então, ele tem uma estaca ali, uma barra de 1,5 metro e a sombra dessa estaca é 4,5 metros. Qual é a altura do poste, né, ao lado da barra, sabendo que a sombra desse poste, nesse mesmo horário, mede 30 metros. Então, nós temos aqui, ao ler o problema, nós identificamos duas grandezas, que é a altura, né, do objeto, da barra ou do poste, e nós temos o comprimento da sombra, ok? Então, nós vamos caracterizar aqui uma grandeza, que é a altura dos objetos, né, e a outra que é o comprimento da sombra. Tudo está em metros. Então, vamos lá. Lembrando que a altura do objeto é relacionada à altura de objeto e sombra com sombra. Vamos lá? Então, a barra de metal possui 1,5 metro, que corresponde a 4,5 metros de sombra. Ou seja, então, o poste que possui 30 metros de sombra vai corresponder a quantos metros de altura? Não sabemos. X. Agora a pergunta é,
são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos analisar sempre em relação a x, ó. Sempre em relação a x. Se a barra mede 1,5 metro, né? Se eu aumentar o tamanho dessa barra, vai aumentar o tamanho da sombra? Ou seja, se aumentou o tamanho da sombra, quer dizer que o objeto, né, vai também aumentar. Então, o que a gente vai sempre fazer aqui? Primeiro, você vai sempre ali na coluna do x, onde o x estiver, você vai colocar uma barrinha. Eu sempre padronizo colocar a flechinha para baixo, sempre. É um costume meu. Colocou a flechinha para baixo, acabou ali. Coloca ali na coluna. Agora, você vai analisar o seguinte. Ó, a sombra aumentou. Quer dizer que o tamanho do objeto vai aumentar, certo? Então, quer dizer que as flechinhas estão apontadas na mesma direção. Quer dizer que as duas estão aí para onde? Apontada, né, para baixo, certo? Se elas estiverem na mesma direção, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Organizar razões. Quais são as razões que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos pegar 1,5 metros sobre quem? Sobre x, que é igual a 4,5 metros dividido por 30. É só organizar em fração, né? Tá vendo aqui, ó, organizando as razões. Agora, o que nós vamos fazer? A famosa multiplicação cruzada. Fazendo 4,5 vezes x igual a 30 vezes 1,5. Multiplicando 4,5x, 4,5 vezes x vai ficar, né? Vai resultar em 4,5x, igual 30 vezes 1,5 resulta em 45. O que nós vamos fazer agora? Isolar o x, porque vai ser dividido por 4,5. Então, vamos lá. Vai ficar 45 dividido por 4,5. Isto implica que o x é igual a 10 metros. Logo, a altura do poste é de quantos? 10 metros. Nós calculamos a altura do poste, né? Sem ir lá medi-los, apenas sabendo o comprimento da sombra, né? Então, quando for diretamente proporcionais, né? Você organiza as razões e multiplica cruzado. Vamos para o próximo? Problemas envolvendo regra de 3 simples. De novo, ó. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Vamos lá? Organizar? Quais são as duas grandezas que apareceram aí no problema que nós identificamos? Temos a quantidade de caminhões e a quantidade de areia medida em metros cúbicos. Então, vamos lá. Se 3 caminhões, né, transportam 250 metros cúbicos de areia, então, para transportar 7.000 metros cúbicos de areia, nós vamos precisar, né, de quantos caminhões? X. Muito bem. Sempre colocando aqui a flechinha aonde está a coluna do x para baixo, tá? E agora nós vamos fazer a análise, se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Para levar 250 metros cúbicos de areia, eu precisei, né, de 3 caminhões. E para levar 7.000 metros cúbicos de areia, eu vou precisar de mais que 3 caminhões ou menos que 3 caminhões? Vou precisar de mais, certo? Ó, então, eu aumentei a quantidade de areia, eu vou precisar de mais, né, caminhões. Então, isso implica que as flechinhas estão na mesma direção. Ah, professor, mas se eu quisesse colocar as flechinhas para cima? Gente, fica a critério. Eu padronizo sempre colocando para baixo, tá? Beleza. Então, quer dizer que este problema é diretamente proporcional. O que nós vamos fazer? Organizar as razões. Vai ficar 3 sobre x igual 250 sobre 7.000. Multiplicando cruzado, nós vamos obter 250 vezes x igual 3 vezes 7.000. 250 vezes x resulta em 250x, que é igual 3 vezes 7.000, nós vamos obter 21.000. Isolando x,
21.000 será dividido por 250. Fazendo essa divisão, vamos chegar em 84. Fazendo aí a divisão de 21.000 dividido por 250 é igual a quanto? A 84. Serão necessários 84 caminhões. Então, para transportar 7.000 metros cúbicos de areia, neste probleminha aqui, nós vamos precisar de quantos caminhões? 84. Ok? Próximo. A 60 km por hora, faça o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando a 80 km por hora, qual o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Coloco um H aqui. Muito bem. Quais são as duas grandezas identificadas no problema? Velocidade e tempo. Primeiro, ele percorrendo esse trajeto a 60 km por hora, ele demorou quanto tempo? 2 horas. Então, agora, ele aumentou a velocidade. Ele falou, agora, se eu trafegar a 80 km por hora, vai demorar quanto tempo? X. Nós vamos ter que colocar o quê? A flechinha sempre, na primeira ou na segunda, tanto faz aqui, tá? Pode colocar, eu sempre coloco do lado do X, mas aqui não ficou, mas vamos lá, tá? Bom, vamos analisar o seguinte. A velocidade foi aumentada. Ele faz esse percurso andando aí, ó, cerca de 60 km por hora, ele demora 2 horas. Então, se ele aumentou a velocidade, vai demorar mais tempo do que 2 horas ou vai ser menor? Ele vai fazer menor do que 2 horas? Vai fazer menos que 2 horas. Vai fazer menos. Tá vendo que as flechinhas vão estar ao contrário. Por quê? Aumentou a velocidade e aqui vai diminuir o tempo. Isso caracteriza o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então, o que a gente vai ter que fazer então agora, professor? É só multiplicar cruzado? Não. Primeiro, vamos organizar as flechas. Vamos inverter qualquer uma das duas aí. Mantém a primeira, tá? E nós vamos inverter a segunda. Tá vendo? Eu mantive a primeira, ó, 60 sobre 80. E o que eu fiz aqui? Só inverter. Eu só vou fazer isso quando for inversamente proporcional. Bom, depois que tiver as flechinhas para a mesma direção, tá? Nós vamos fazer o cálculo aqui, da proporção. Pessoal, professor, mas se eu quisesse inverter essa flechinha, colocar o 80 e o 60, aí você mantém essa do jeito que está. Beleza? Então, nós vamos manter 60 sobre 80. Aí, nós invertemos, Tava 2 sobre x. Vamos ter que inverter para ficar x sobre 2. E agora, o que nós vamos fazer aqui? A velha multiplicação cruzada. 80 vezes x, que é igual 2 vezes 60, ou 60 vezes 2. 80 vezes x é 80x. 60 vezes 2 é igual a 120. Isolando x, vamos ter 120 dividido para 80. É o mesmo que 12, dividido para 8. X vai ser igual a 1,5 horas. Ou seja, o tempo estimado para percorrer esse trajeto é 1,5 horas. Ou seja, 1 hora e meia. Mas como que a gente vai converter 1 hora e meia? 1 hora e 30 minutos. Então, ele percorrendo, esse trajeto aí a 60 km por hora, ele levou 2 horas. Agora ele, aumentou a velocidade para 80 km por hora. Quantas horas ele vai levar? 1 hora e meia. Ele economizou aí meia hora. Próximo. Mais um exemplo aqui. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Ok. Quais são as duas grandezas identificadas no problema? Torneiras e horas. Tempo, Quanto tempo, Vamos lá. Uma torneira levou 6 horas, para encher o tanque.
agora ele fez o seguinte: 4 torneiras levarão quanto tempo, né, para encher esse tanque? Uma levou 6 horas. 4 torneiras vai levar quantas horas? X. Agora vamos analisar se é grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Se uma torneira leva 6 horas para encher um tanque, se eu colocar 4 torneiras lá, né, lembrando, abertas, né, quanto tempo vai demorar para encher esse tanque? Vai levar mais de 6 horas ou menos de 6 horas? Menos. Tá vendo? Ó? Aumentei a quantidade de torneiras e o que vai acontecer aqui? Né? Se aqui a flechinha está para baixo, aqui a flechinha está ao contrário, está para cima. Então, elas estão inversamente proporcionais. Né? Aumentei a quantidade de torneiras, eu vou reduzir a quantidade de horas. O que nós vamos fazer? Organizar as flechas. Você pode manter a primeira, né? 1 sobre 4, e nós vamos só inverter a segunda. Tá? Aqui estava 6 sobre x, né? Nós vamos aqui, vai colocar x sobre 6. Você pode inverter qualquer uma das duas aqui, tá? Muito bem. Então, nós vamos ter a razão 1/4, que é igual a x sobre 6. Basta fazer o que aqui? A multiplicaçãozinha cruzada. 4 vezes x, que é igual a 6 vezes 1. 4 vezes x é igual a 6 vezes 1. 4 vezes x, 4x, igual a 6 vezes 1, 6. Isolando x é igual a 6 dividido para 4. Isto é uma fração. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Simplificar, né, essa fração. Simplificando a fração, basta dividir em cima e embaixo por 2. Nós vamos obter, né, 3 sobre 2. Que isso é o mesmo que 1,5. Ou seja, 1h30. O mesmo tanque levará 1h30 para ser enchido. Ok? Próximo. Agora, problemas envolvendo regra de 3 composta. Em uma empresa, 50 funcionários produzem 200 peças trabalhando 5 horas por dia. Se o número de funcionários cair pela metade e o número de horas, né, de trabalhado por dia passar para 8 horas, quantas peças serão produzidas? Pessoal, o que é a regrinha de 3 composta? Quando você vai ter mais de 2 grandezas no mesmo problema. Nós já identificamos aqui, ó, aqui tem quantas grandezas? 3 grandezas, que é funcionário, quantidade de peças e horas por dia, o tempo. Então, vamos lá, 50 funcionários produzem 200 peças, trabalhando 5 horas por dia. Então, 25 funcionários, caiu pela metade, ué. Então, 50 funcionários caiu pela metade, 25 funcionários, né, trabalhando 8 horas por dia, levarão, no caso, vão produzir quantas peças? X, não sabemos. Está vendo que apareceu 3, né, razões aqui. E quando aparece 3 razões, o que nós vamos fazer? Sempre olhar a coluna onde está o X, a coluna da peça. Agora a gente vai esquecer, tá, uma coluna e comparar a outra. Então, vamos esquecer aqui, pessoal, ó, vamos esquecer essa daqui por enquanto, tá? Vamos esquecer. Vamos só olhar funcionários e peças. 50 funcionários produzem 50 peças. Então, 25 funcionários, eu diminuí a quantidade de funcionários. Então, a quantidade de peças também serão o quê? Reduzidas. Então, funcionários e peças são o quê? Diretamente proporcionais. Por isso que a flechinha está na mesma direção. Agora, nós vamos analisar o quê? Peças e horas. Trabalhando 5 horas por dia, produziram, né, 200 peças. Se eu trabalhar agora 8 horas por dia, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Eu aumentei a hora de trabalho. Então, eu também vou aumentar a quantidade de peças, né, produzidas. Então, peças e horas
né, por dia são o quê? Também diretamente proporcionais. Então, você tem que fazer uma de cada vez, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, peças e funcionários diretamente proporcionais. Peças e horas por dia também são diretamente proporcionais. Então, se tiver tudo diretamente proporcionais, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer a razão das peças, que é 200 sobre x, que é igual. Agora vamos escolher, né, qualquer uma delas aí. Posso pegar a primeira coluna do funcionário, que é 50 sobre 25. E aí o que eu vou fazer com a outra razão ali, com a outra grandeza? Horas por dia. Vou multiplicar 5 sobre 8. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter, pessoal, nós vamos manter isso daqui. E nós vamos multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Só fazer isso. Vamos lá? Vamos multiplicar. Vamos manter 200 sobre x igual, fazendo 50, né? Ó, fazendo aqui, ó, 50 vezes 5, 250. 25 vezes 8, 200. Agora, multiplicando cruzado. 250 vezes x, que é igual a 200 vezes 200. 250 vezes x resulta em 200x, 250x, igual 200 vezes 200, 40.000. Isolando x, dividindo 40.000 por 250, vamos obter 160 peças produzidas. Serão produzidas 160 peças. Então, 25 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, vão produzir quantas peças? 160 peças. Bora lá para a próxima? Enem 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Ó, nós já identificamos uma grandeza. Quanto tempo, né? Ou quanto há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos o do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Vamos lá, então nós identificamos 3 grandezas. Água, né, que está em metros cúbicos, ralos e horas. Então, 900 metros cúbicos de ralos necessitam de 6 de água, né? Necessitam de 6 ralos, né, para ser esvaziado durante 6 horas. Agora, um novo reservatório de 500 metros cúbicos precisarão de quantos ralos para ser esvaziado, né, em 4 horas? X ralos. Primeiro, vamos colocar já a flechinha aqui dos ralos, né? Sempre para baixo, é o que eu uso. E agora nós vamos fazer o quê? Analisar a água e os ralos. Essas duas grandezas, água e ralos. Vamos deixar essa daqui para depois. Então, vamos lá? 6 ralos, né? 900 metros cúbicos. Precisou de 6 ralos para ser esvaziado. Então, 500 vai precisar de quanto? Pode ser o quê? Menos ralos, certo? Demorou um certo tempo para esvaziar. Então, 500, né, vai reduzir a quantidade de ralos. Muito bem. Agora, quer dizer que os dois são diretamente, né, proporcionais. Agora, ralos e horas. 6 ralos para esvaziar o tanque demorou 6 horas. Então, para 4 horas, eu vou precisar de quantos ralos? De mais, né? Porque eu diminuí a quantidade de hora, quer dizer que eu vou ter que ter aqui o quê? Mais ralos. Então, a grandeza, ralos e horas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Só inverter, né? Tá 6 sobre 4, vamos inverter a flechinha, deixar 4 sobre 6. Vamos lá? Vamos manter 6 né, sobre x igual
Vamos manter 900 sobre 500 e agora nós vamos inverter. Tá 6 sobre 4, fica 4 sobre 6. E o que a gente faz aqui? A multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador. Fazendo isso, nós vamos obter, vamos manter, tá? Essa primeira parte aqui, tá? Esse primeiro membro, 6 sobre x igual 900, né? 900 vezes 4, 3.600. Dividido por 500 vezes 6, 3.000. Multiplicando o cruzado, vamos ter 3.600 vezes x, que é igual a 6 vezes 3.000. 3.600x igual 6 vezes 3.000, 18.000. Isolo x, que é igual a 18.000, dividido por 3.600. Nós vamos obter, né? Isso implica que x é igual a 5 ralos. Então, serão necessários 5 novos ralos, né? Para poder esvaziar esse reservatório, nesse novo reservatório aqui de capacidade de 500 metros cúbicos. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado. Boa aula, bom exercício. Tchau, até mais. Fiquem todos com Deus. Fui!